Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ele e a Torá. E agora vamos falar sobre a festa que se aproxima, Yom Kippur. Devemos comemorar o Yom Kippur, o dia da expiação, como Sim. crentes em Cristo? Não é um feriado judaico? Por que esse dia é considerado o dia mais sagrado do ano na Bíblia? É o dia do arrependimento. Este vídeo discutirá as razões significativas pelas quais todo crente em Yeshua não deve apenas entender esse feriado, mas deve apreciá-lo com a maior reverência. Diferente das outras festas onde nós comemoramos e festejamos, comemos comidas gostosas e tomamos vinhos para alegrarmos, essa festa é o contrário de tudo isso. É um dia de jejum, Arrependimento. de afligir as nossas almas e arrependendo dos nossos pecados, assim como meu filho está falando. Exatamente. O Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é Yom Kippur, Ha-Kippurim, o dia da expiação. Da apropriação, tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada ao Eterno. Levítico 23, 26 e 27. Essa festa acontece 10 dias após a festa do Rosh Hashanah. É um dia de arrependimento, um dia que o Eterno está confirmando o nosso nome no livro da vida. Em Rosh Hashanah foi escrito e em Yom Kippur está sendo confirmado. Alguma dúvida até aí? Não, é uma coisa. Desculpa pelo cachorro latindo. Pois é, faz parte. Ah, tá. Mais alguma dúvida? Não. Ou melhor, mais alguma dúvida não, né? Alguma dúvida. Parece que não tem introdução. Ou abertura já. Será para vós, Shabat, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e para jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas, farás expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará um rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme o Eterno havia ordenado expressadamente a Moisés. Levítico 16, do 29 ao 34. Pela lei do sacrifício, o sacerdote uma vez por ano entrava no Santíssimo e oferecia holocausto por ele, pela família, primeiramente, e depois a todo o povo de Israel, para fazer expiação do pecado. O que você quer falar, meu filho? Uma coisa que eu esqueci. O que é expiação mesmo? Expiação quer dizer cobrir, quando você cobre alguma coisa. Tanto que na tradução fala de cobrir com betume, né? Então tá cobrindo ali os seus pecados. Em Hebreus diz assim, gente, no versículo 7, no capítulo 9, versículo 7. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais se apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. O sumo sacerdote tinha que ter o sangue de um cordeiro toda vez que ele entrasse no Santíssimo. No Yom Kippur, o sacerdote fazia sacrifício perante a nação, não como pecado individual, assim como Yeshua, que com seu sacrifício expiou o pecado de todos que o aceitavam. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação. Não por intermédio de sangue, de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus do capítulo 9, do 11 ao 14. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, 18. Hoje, pelo sacrifício de Yeshua, temos nossos pecados perdoados e em um dia de Yom Kippur, ele expiará de uma vez por todos os nossos pecados. O que você quer falar, meu filho? O que é historiamento? Eu não sei, eu tinha esquecido a palavra, mas que eu não conseguia falar. Eu falei essa palavra? Não sei, era historiamento. Historiamento. Ou assim.
Aliás, quando eu falei aqui, talvez eu falei um pouco rápido, mas o sacerdote ele fazia sacrifício pela nação toda, não individual, assim como Yeshua se sacrificou para todos que creem nele, né? Os judeus que não creem em Yeshua não têm seus pecados expiados. Algum deles nesse dia tem a tradição de rodar uma galinha para expiar seus pecados, ledo engano. Olha o que diz o Talmud, a lei oral. Segundo a tradição, quando Yom Kippur chegou ao fim, a nação aguardava o selo oficial, um sinal de Deus de que havia aceitado o sacrifício e de que os pecados da nação haviam sido absorvidos. O que foi aquele sinal? Uma corda vermelha pendurada no templo, um fio escarlate que ficava branco se tudo tivesse a aprovação de Deus. Foi assim que o sumo sacerdote e toda a nação souberam que Deus havia aceitado o seu sacrifício em Yom Kippur. O povo dançaria, festejaria e se alegraria. Seus pecados foram apagados e absorvidos por mais um ano. Na Guemara, os sábios descrevem o seguinte: aproximadamente 40 anos antes da destruição do templo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, aquela mesma corda vermelha, o fio escarlate, parou de ficar branca. Isso causou grande preocupação aos líderes da nação. No ano 30 depois de Cristo, Deus parou de dar sua aprovação em Yom Kippur. O fio escarlate não ficou mais branco. Deus não estava mais disposto a aceitar o sacrifício de Yom Kippur. No ano 30 depois de Cristo, Deus parou de habitar no templo, que 40 anos depois também foi destruído. Ou seja, entende, Breno? Seus pecados não estão sendo espiados. Não é o caso daqueles que creem em Yeshua. Por isso, é mais relevância que guardamos essa festa, que não precisamos sacrificar um novilho, nem rodar uma galinha, mas todo pecado... rodar uma galinha, que eu tinha visto de andar em uma galinha. Não. Eu fiquei imaginando a galinha morta. Mas todo pecado que foi cometido durante o ano, temos um sumo sacerdote que fez pecador em nosso lugar, levando nossos pecados. E nesse dia maravilhoso, temos apenas que nos arrepender. Então, assim, os judeus que não creem em Yeshua, eles fazem esse processo de rodar galinha. Mas olha que interessante isso, que o próprio Talmud falava. Eles colocavam um cordão, né, no templo, e o cordão ele ficava branco. Quer dizer que o Eterno estava falando que estava limpando os pecados dele, né, cobrindo, espiando. Só que quando Yeshua veio, Yeshua, você tem que crer em Yeshua que levou nossos pecados, entende? E não estava mais acontecendo isso. Ó, pra você ver na época que Yeshua morreu, né? Porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Hebreus 10, 26 e 27. Aqui vemos que, infelizmente, muitos apregoam que estamos na graça e não precisamos obedecer aos mandamentos, como se a graça fosse de graça. Ledo engano. Alguém teve que pagar, e esse alguém foi Yeshua. E agora o que nos resta é obedecê-lo, para que seu sangue não seja em vão. Se andarmos em pecado, mesmo conhecendo a verdade, já não resta sacrifício. Leiam o livro todo de Hebreus, que fala melhor sobre o sacrifício, tanto da primeira aliança quanto da aliança renovada com Yeshua. Ele entrou no tabernáculo celestial. Você sabe que tudo que foi feito na terra, que o Eterno ordenou a Moisés, são cópias do que existe no céu. E Yeshua, como sendo sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, expiou de uma vez por todos os nossos pecados. Esses servem no santuário, que é representação e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado ao monte. Carta de Hebreus 8:5. Por isso, nós crentes em Yeshua devemos mais do que nunca guardar essa festa, pois Yeshua foi o sacrifício perfeito. Ele fez expiação por os nossos pecados. E nesse dia, afligimos nossa alma, jejuamos, porque sabemos que Yeshua levou os nossos pecados. E esse dia, ele irá expiar nossos pecados com sua volta. Ou seja, quando ele voltar, ele vai expiar os nossos pecados definitivamente, porque hoje a gente ainda pode pecar, mas a diferença é que nós podemos nos arrepender. Ora, o motivo está em que vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar neste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura foi esse o jejum que idealizei?
Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como o junco do brejo É mais ou e menos. se deite sobre o plano de saco e cinza, em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas o jejum, o dia agradável ao Eterno? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. É que te liberte das amarras da malignidade, que da justiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar seu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste, e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, e a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Eterno guardará a tua retaguarda. No começo desse capítulo, fala que os israelitas não estavam guardando os mandamentos, você viu que eles estavam brigando depois do jejum, né? Ou seja, se você jejua em Yom Kippur, aflige sua alma, mas não guarda os mandamentos, não ajuda o próximo, não ajuda os pobres, não adianta de nada. Tem que haver os dois. E isso não quer dizer que você não vá jejuar, porque a gente já leu os versículos onde Deus, o Eterno, fala para afligir nossas almas. Mas não adianta você afligir a sua alma se você faz essas coisas depois. Então é os dois, tem que afligir as suas almas e obedecer ao Eterno. E obedecer ao Eterno é melhor que qualquer sacrifício. O que você queria falar? Ah, não, acho que você tinha falado que era um dia de jejum. Mas na verdade é mais ou menos uns 25 horas. Que daria mais ou Tá, menos. depois você vai falar isso no dia. final, que foi o que você conseguiu estudar sobre o assunto, né? Conclusão, que possamos afligir a nossa alma nesse Yom Kippur, pedindo perdão pelos nossos pecados e nos arrepender, sabendo que ao invés do sacerdote que fazia expiação ano após ano, temos um sumo sacerdote que expiou nossos pecados de uma vez por todas, e o que precisamos é reconhecer que pecamos e nos arrepender. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus caminhos iníquos, então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. E no final do dia do jejum devemos nos alegrar, pois sabemos que através de Yeshua nossos pecados foram perdoados e levados. O que foi que você entendeu, meu filho? Chegamos mais ao fim do estudo, né? Que antigamente aquelas pessoas que não acreditam em Deus andavam com a galinha para espiar os pecados. Não, eles não acreditam, não é que eles não acreditam em Deus, eles acreditam. Eles não acreditam que Yeshua é o Messias que veio para libertar o povo. E são os judeus, alguns judeus, né? Aqui no Yom Kippur você tem que fazer um dia de jejum, olhar intensamente todos os dias. Quantas horas de jejum? 25 horas. E você vai fazer? Não, por causa que eu não tenho idade. Exatamente. É isso aí, gente. Espero Deixa que vocês o like, tenham gostado. Se inscreva no canal, ative todos os sinos para receber todas as Um notificações. bom resto de semana. Guardem para o vídeo da Paraxá da semana. E que amanhã nós podemos, e amanhã, tá? Entrando às 18 horas, que nós possamos afligir nossas almas ao Eterno. Falou!